de sentimentos. Por isso que lá em Provérbios 4, 3, o Senhor diz: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Vimos que todas as nossas palavras e atitudes procedem do interior do homem, do coração. Do nosso coração, nós fazemos bem a outra pessoa e fazemos mal. Do nosso coração, nós criamos amor, misericórdia, mas também nós criamos ódio no nosso coração. É por isso que Salomão expressa: tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede a saída da vida. Se um coração, irmão, está amargurado, com rancor, com ressentimento, é um coração que precisa da palavra de Deus, é um coração que precisa ser limpo pela palavra, porque um coração dessa forma, ele vai agir com desordem na sua própria vida, com outras pessoas. Então nós temos que guardar o nosso coração, para que Deus possa, você vê quando Davi, ele cometeu aquele adultério e homicida, Davi lá no Salmo 51, irmão, se você ler, você vai ver a expressão de Davi, aquela expressão dele, porque ele cometeu aquele pecado, uma morte e um adultério. Cria em mim, Senhor, um espírito reto, irmão. Então Davi ali, ele faz uma declaração da alma dele, dos erros que ele cometeu, do pecado. E nós, como ser humano, irmão, como cristão, nós temos que estar atento para o que está dentro do nosso coração, porque do coração procede a saída da vida. Então nós temos que entender que é eu e você que temos que analisar o nosso coração, não é o pastor que tem que analisar. Deus conhece o coração de todos nós, mas nós temos a responsabilidade de dar uma análise. Como é que está o meu coração? Você que tem que saber como é que está ele. Será que tem amor aí? Será que tem ódio aí? Será que tem misericórdia aí? Então é nós que temos que analisar como que está o meu coração, meu irmão. Tem gente que vem para a igreja, irmão, com o coração dilacerado, um coração cheio de ressentimento. Vem para a igreja, ele não consegue adorar a Deus. Aí ele ouve o pregador, não, o pregador não está com nada não. Que ele cantou, não é, irmão. A pessoa entrou aqui com o coração voltado para a diversidade da vida, para os conflitos dele, para os problemas, que às vezes a pessoa, irmão, infelizmente tem muitas pessoas que eles abrem uma porta para o coração para obter tragédia, para obter alguma coisa ruim, que ele pensa que alguém está fazendo coisas ruins para ele, na realidade é ela mesma, é ele mesmo que é o problema, é ele mesmo que tem que examinar, irmão. Tem muitas pessoas que eles são, você vê Davi, ele cometeu aquele adultério, aquele homicida, ele armou como se diz uma casinha, para Urias se deitar com a Betseba, para poder incriminar o que ele estava com a esposa dele. Então o filho era dele. Então tem gente, irmão, infelizmente, você sabia que tem até obreiro com esse nível de pensamento, que às vezes comete delito, comete desequilíbrio, não tem um equilíbrio como cristão e até mesmo como um obreiro na casa de Deus. Aí abre uma porta para ter dificuldade, para ter discussão, para ter problema.
problema, para ter divisão, e de repente quer sair como ele é o bom e alguém que está pleiteando alguma coisa contra ele, irmão. É o coração da pessoa. Não adianta, irmão. Tem muita gente na igreja que não sei o que eles pensam que Deus é. Deus é santo. Deus, ele conhece o nosso pensamento. Ninguém engana Deus, irmão. Ninguém barganha nada com Deus. Ninguém, irmão, tenta armar uma situação para poder, irmão, ser beneficiado por nada, não. Sempre, irmão, as coisas vão chegar. Sempre Deus vai trazer a revelação da situação. Não adianta. A gente já tem um pouco de idade, já conviveu com muitas pessoas, até no setor circular de trabalho, né? Eu já administrei muitas pessoas, empresas, né, que eram subordinadas, né, à minha direção, do órgão público, mexer com gente, com pessoa, né, e a gente na igreja, a gente mexe com o ser humano, irmão. Então nós vamos aqui falando sobre um novo coração, né, para terminar esse capítulo, né, sobre as atitudes, né, que nós temos que tomar diante da diversidade da nossa vida. Tudo isso contribui. É um processo que nós vamos passar. E o crente, para ser um crente fiel a Deus, um crente para andar só alegre, mesmo com a dificuldade da vida, irmão, ele precisa preparar o coração dele. Ele precisa limpar o coração dele, né, irmão? Lá em Salmo 27, você vê lá o homem sanguinário, o homem que maquina mal contra outras pessoas, o homem perverso. Você pode ver lá a oração do salmista contra os homens que maquinam mal. Infelizmente, irmão, tem muitas pessoas que maquinam mal contra outra pessoa, né, irmão? E nós não podemos ser assim. Nós não somos mundanos. Nós somos um cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui, irmão, buscando um aperfeiçoamento para a vida eterna, para encontrar com Jesus. Mas a gente está falando essa palavra aqui, irmão, para os irmãos entender que se tiver alguém com esse pensamento que vem, aproxima de você não dá motivo para poder ele se empolgar com aquilo. E tem muitas pessoas despreparadas, irmão. Está despreparado, desequilibrados, e ele quer levar outro para o desequilíbrio espiritual, e até mesmo familiar e conjugal, e vice-versa. Então nós temos que ter um equilíbrio quando alguém aproximar de você, irmão. Viu? Não abre, às vezes nós se abrimos tanto para alguém que às vezes pensamos que ele tem uma palavra de vitória, mas no fundo quer que nós abrimos a nossa boca e contamos nossos projetos, o nosso sonho, contamos alguma coisa em relação à nossa vida, à nossa dor, o nosso sofrimento, e de repente, irmão, essa própria pessoa que às vezes você vai depositar confiabilidade, ele vai estragar o seu nome para outros. Então essa pessoa precisa de um coração novo. E nós temos que estar atentos, porque o diabo, irmão, ele trama para poder pegar o crente, para arrebentar o crente. Ele inverte as coisas, ele inverte a situação. Às vezes uma situação é desfavorável para alguém. Mas às vezes, por que às vezes é desfavorável para alguém? Porque a própria pessoa, irmão, que cavou esse buraco para ele mesmo. E aí essa pessoa está com um coração duro, um coração perverso, irmão. Ele vai querer achar alguém para colocar culpa pelaquela situação. Então nós temos que estar atentos para o novo coração na presença de Deus. Não adianta, irmão. Nós não podemos viver de aparência, não, irmão. Deus, ele conhece
o nosso pensamento, Ele vê, Ele contempla tudo, o que falamos, o que planejamos, o que sonhamos, tudo, irmão. Deus é poderoso. Então nós temos que cuidar do nosso coração, né? Inclusive a iniquidade, e que dependendo do nosso estado emocional, podemos reagir de forma diversa diante da dificuldade, sabendo que o coração impuro corrompe os nossos pensamentos. Está vendo aí? Um coração impuro, um coração maldoso, que não tem misericórdia de ninguém. E você pode entender, o ser humano, ele tem um grande defeito, né, irmão? Através dele ou dela, provoca um motivo contra alguém, e de repente ele quer sair com um bonzinho, que a pessoa que é culpada pelo motivo que aquela própria pessoa causou. É pessoas que estão com o coração impuro. Tem que ter um renovo espiritual, irmão. E o segredo do crente é a graça e o poder de Deus. Nós temos que estar atentos para a voz do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse: o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Mateus 15, 18. Né, irmão? O senhor não pensa em falar, não pensa em tramar. Jesus, ele repreende, irmão, e ele orienta. O que sai da boca procede do coração. Saiu da boca porque está no coração, irmão. Sabia disso? Está no coração, né? E isso contamina o homem. Tem muitas pessoas contaminadas pelas palavras que saem da boca dele, às vezes direcionado por um pai de família, às vezes direcionado até por um parente e vice-versa. Temos que estar atentos para aquilo que falamos. Sempre, Jesus disse aqui: o que sai da boca procede do coração. Saiu da boca, está no coração, está cheio, irmão, está cheio, né? Ele queria mostrar-nos a importância de um novo coração transformado, regenerado, cheio de amor de Cristo. Um amor que governa a nossa vida e une todas as virtudes espirituais, de modo a haver equilíbrio, crescimento e maturidade espiritual. Tem muitas pessoas que estão precisando de equilíbrio e maturidade espiritual, irmão. Tem pessoas que chegam numa posição, irmão, até numa empresa de trabalho, né, desequilibrados, não tem equilíbrio, jogando para a nossa vida espiritual. Pessoas desequilibradas, né? Falta de crescimento e maturidade espiritual. Pessoas desequilibradas não têm equilíbrio, né, irmão? E nós temos que ter equilíbrio. Eu tenho andado por aí, irmão. Tem muita situação que, se eu não tivesse equilíbrio, eu não estaria aqui de frente com vocês hoje. Eu não estaria mais dirigindo a igreja. Temos que ter equilíbrio, irmão. Equilíbrio, maturidade espiritual, né, irmão? E comprometimento com a palavra de Deus, né, irmão? Que a palavra de Deus que governa a nossa vida, irmão. Tem pessoas que ele quer governar a própria vida dele conforme ele quer. É assim, tem que ser, e não é assim. Se nós não deixarmos a palavra de Deus governar a nossa vida, irmão, você vai ter decepção lá na frente, mas nós vamos lá, glória a Deus. Deus não deseja ver seus filhos caídos nas armadilhas do diabo, sustentando o sentimento perverso e sofrendo com decisões errôneas. Nós temos que analisar até tomar uma decisão na nossa vida. Temos que analisar. Tudo é analisar. Porque lá na frente nós podemos ser decepcionados, né? E
ele anseia que todas as virtudes atribuídas ao fruto do Espírito, ao fruto do Espírito, no capítulo 3, possam direcionar pelo caminho reto de constante aprendizado que segue rumo ao lar celestial. Irmão, ser salvo não é fácil, é uma guerra. E se nós não pararmos para analisar como que está o meu comportamento diante de qualquer adversidade, diante de qualquer situação, irmão, e tomarmos decisões precipitadas, nós poderemos, irmão, até perder o foco da vida eterna. Tem muitos que já perderam, até o grego já perderam o foco da vida eterna. Você sabia? Pessoas contendeiras, pessoas que não temem mais a Deus, acham que a igreja, viu? Tem muitos por aí, viu? Acha que a igreja é uma empresa, acha que a igreja é um clube, acha que a igreja não sei o que eles acham que a igreja é. A igreja é de Cristo, irmão. Ele é o dono dessa igreja. A igreja é você e eu, não é a parede que eu estou dizendo. A igreja é de Cristo. E aqui nós reunimos pessoa numa assembleia. Assembleia é reunião de pessoa para ouvir a palavra de Deus. E aqui está a igreja, que somos nós, você. Só que tem pessoas que não têm o discernimento do que é uma igreja, que somos nós, seres humanos. Amém, irmão? Mas nós temos que estar atentos para todos os movimentos que possam trazer prejuízo para a obra de Deus. Meu irmão, é igual lá no sermão que fala, não sei se é Mateus, um cego guiando outro cego, né? É Mateus que fala, não sei onde, que é um provérbio que fala. Como é que dá? Um cego guiando outro cego. Quanto cego quer guiar outro? O seu princípio, com a sua sabedoria humana, com o seu intelecto. Não, irmão. É o Espírito de Deus que tem que governar a nossa vida. É o Espírito de Deus que tem que nos moldar. É o Espírito de Deus. Não é a palavra com muita propriedade de conhecimento humano, não, que vai transformar o nosso caráter. É o poder dessa palavra que transforma o caráter do homem e a sua personalidade. Tem muita gente enganada, irmão. Muitas pessoas enganadas, né, irmão? É por isso que às vezes há contenda no meio da igreja. É por isso que às vezes, irmão, pessoas trazem problema para a igreja. Nós não podemos trazer problema para a igreja, nós temos que trazer solução. Qual que é a solução? É pregar a palavra de Deus para esses povos que caem bêbado, que caem drogado, caem as prostitutas, irmão. Aí a pessoa não tem um equilíbrio espiritual e traz problema para poder atrapalhar a obra de Deus, irmão, o bom mandamento de Deus. Mas a igreja de Cristo, ela é poderosa. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo, que é você e eu. Amém? Você vai falar? Se eu tinha citado Lucas 6:39, e disse-lhe uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Aí, tá vendo? É pessoas desequilibradas que é. Então a gente tem que ter, irmão, maturidade espiritual. Porque você buscar o seu milagre é você e Deus. Então nós temos que ter cuidado com quem nós andamos. Nós temos que ter cuidado com o que você ouve de alguém. Porque às vezes alguém já está aí fora da presença de Deus há muito tempo. Só tem a capa, irmão. Às vezes até você sabia que até tem pastores por aí que é só a capa, irmão. Não tem mais a graça de Deus. E esses homens grandes, irmão, eles gostam de manipular a mente daqueles que não têm conhecimento. Então, irmão, vamos focar na palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Salmo 1: bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho
dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes medite na lei do Senhor de dia e de noite. Antes tem que trazer na palavra de Deus. Quando chegar alguém, irmão, que está envenenado, com o coração dilacerado, um coração ruim, perverso, você vigia, irmão, que essa pessoa pode trazer algum problema para você. Tem um ditado que fala: me diga por quem tu andas e diga quem tu és. Irmão, vigia com as pessoas que você tem que comunicar. Às vezes a pessoa não tem palavra que vai edificar a sua vida, a sua fé, a sua espiritualidade, e nem o seu ministério, nem sua chamada. Pessoas desequilibradas, que podem trazer notícia ruim para o seu coração, e do coração, se deixar entrar mazelas, coisas ruins, irmão, automaticamente esse coração vai ser um coração impuro, cheio de rancor e de ressentimento, irmão. Eu já vi pessoas no manicômio, no hospital de doido, foi crente, sabe? E eu conversando com ele estava calmo. Eu fui presbítero da igreja, no manicômio, sabe? Ele contou tantas mazelas, sabe? De confiança, e eu não estou aqui hoje, sabe? Amarelo, internado lá, só no remédio forte, calma-leão, juízes, promotores, empresários, irmão. Então, se cuida quem está em tua volta, viu? Cuidado com aquilo que você ouve, cuidado, irmão, que pode trazer um prejuízo para você lá na frente, né? Então, o coração dessas pessoas está ruim, está preto, e essas pessoas, irmão, o inimigo dá muita força e muita direção para ele poder armar, como se diz, uma casinha para te pegar também. A pessoa já está caído lá, já está fracassado lá, por culpa própria dela ou dele, caiu no discreto, irmão. O duro é quando o homem de Deus, a mulher de Deus, cai no descrédito no meio da vida cristã, no convívio dos cristãos. Para poder levantar no meio dos cristãos não é fácil, não. Quando a Bíblia fala assim: o cair é do homem e o levantar é de Deus, o homem pode cair, Deus levanta ele, mas ele vai pagar o preço, ele vai colher o que ele plantou lá atrás, irmão. Não vai ficar isento, não. Então, irmão, nós estamos falando do coração. Tudo que eu estou falando aqui é baseado no encerramento desse capítulo, desse estudo que eu estou falando aqui, né? Então vamos lá. Tendo em vista a magnitude do amor que o Senhor deseja que todos nós experimentemos, é hora de rendermos diante do altar de Deus. Deixemos os preceitos e valores terrenos de lado e permitamos que o Todo-Poderoso nos leve a um patamar mais alto, onde poderemos provar do melhor dessa terra. Às vezes nós perdemos muita coisa boa que Deus deixou para nós. O melhor da terra está aí para todos nós receber ela. E às vezes nós deixamos de receber por essas causas, por esse desequilíbrio espiritual, por essa falta de maturidade. Meu irmão, nós devemos ser maduros na fé. A nossa vida espiritual não é qualquer coisa, irmão, que pode te abalar. Não é qualquer vento, irmão, que pode te abalar sua estrutura espiritual. Tem hora que você não quer ouvir alguma palavra de alguém, mas você vai ouvir. Tem hora que você não quer ver alguma coisa, mas você vai ver. Aí é a hora que você tem que ter o equilíbrio e a maturidade espiritual para você poder romper esse momento que pode trazer um prejuízo para a sua vida. Estão entendendo, irmão? Nós temos que ter essa convicção.
Porque o diabo ele quer distorcer a bênção que Deus tem preparado para nós. E vai usar as pessoas, o ser humano. Ele fala, o diabo tem chifre, não sei o que, garfo, é nada. Ele era anjo de luz, né? Ele era anjo de Deus, rebeliou lá do céu, desceu aí, está aí seus adeptos aí, irmão. Entendeu? Ah, o diabo tem garfo, que eu vai expulsar ele, o inverso. Os demônios estão aí na região celestiais, aí, irmão. Ó, você viu que até a oração de Daniel 21 dias não subia, porque os demônios estavam lá, ó, impedindo a oração subir. Precisou de Jeová mandar o anjo, né? Arcanjo, né? Gabriel, né? Descer espada. Aí a oração de Daniel subiu. Tem um momento na nossa vida, irmão, que é uma peleja espiritual, é uma guerra espiritual. É por isso que nós temos que estar atento para que as pessoas que aproximam de nós, irmão, venham contar carochinha para nós, venham contar alguma coisa terrível, catástrofe, alguma coisa pervertida. Não, meu irmão, nós temos que ter equilíbrio até para ouvir alguém chegar perto de nós e falar alguma coisa que não agrada a Deus. Nós sentimos, né, irmão? Nós temos que estar todo dia, irmão, matando um leão da vida, e esse leão está aí rugindo, querendo arrebentar a nossa vida, arrebentar a nossa família, destruir o nosso caráter, destruir a nossa personalidade cristã. Irmão, temos que estar atento, porque o nosso coração tem que estar limpo, guardado pela palavra, né? Guardado pela palavra. Guardei a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Guarda a palavra de Deus no teu coração, irmão. Não deixe palavra humana, nem maquinação humana, né, irmão? Nem alguma trama humana entrar no seu coração e trazer ira, trazer ressentimento, até mesmo com a obra de Deus, irmão. O diabo ele trabalha muito forte, irmão, para atrapalhar a obra de Deus. Vamos colocar aqui, nós aqui, não estou no Mato Grosso, não estou em outra cidade, estou aqui em Mineiros. Aqui é uma guerra, irmão. Se quer saber, é uma guerra espiritual travada. O diabo não quer ver essa igreja prosperar, mas Deus é maior, Ele é o dono dessa igreja, irmão. E eu tenho orado para Deus, irmão. Eu tenho orado para Deus. Eu não gosto de perder ninguém, mas eu tenho orado para Deus. Se vier pessoas aqui nessa igreja para poder querer destruir, irmão, essa obra que foi impactada pelo inferno um tempo atrás, irmão, que ele pegue e se vai embora, porque é Deus que é o dono dessa igreja. Que essa igreja aqui foi construída, né, com muito sacrifício, irmão. Pastor Zé Carlos, um homem guerreiro, abriu esse trabalho, construiu aqui, irmão. E o diabo tem raiva dessa igreja, né? Mas Jesus é mais forte do que ele. Então vamos unir a nossa fé, irmão. Então não se iluda, não. O coração tem que estar alegre para você chegar em alguém e falar de Jesus para ele. Faça isso. Leve a palavra para alguém. Tem muitas pessoas que estão morrendo aqui em Mineiros, suicida, tanto aí, meio enforcado, sai no jornal, enforcou lá, morreu enforcado, né? Matou, deu um tiro na cabeça. Cadê, irmão? Aí fica, irmão, esse descontrole, esse desequilíbrio espiritual, né, irmão? Uma guerra. Eu que sou é nada, ninguém é nada, eu não sou nada aqui. Quem é Deus? Deus que manda na igreja, irmão. Somente sou instrumento de Deus, nós somos instrumento de Deus. E tem muitas pessoas que querem ser o dono da situação, né? Mas Deus vai bradar. Deus vai bradar, porque não tem muitas pessoas que está gemendo por aí nessa cidade de Mineiros. Tem pessoas que nem deu tempo, morreu sem salvação, tirou a própria vida. E a igreja tem que unir numa só fé, num só Deus, num só Espírito, e fazer a obra de Deus, irmão. Amém, irmão? Coração limpo. Se o coração estiver sujo, irmão, é só problema. Só problema. Irmão, a honra de Deus, a justificação de Deus, ela não é nós que tem que provocar o nosso querer, não. A honra de
de Deus, ela chega na hora certa. Tem gente que quer abrir a porta, meteu o pé na porta para ela abrir, não chega a lugar algum. Para receber a bênção de Deus, irmão, não precisa forçar a porta. Para receber a providência de Deus, para que Deus possa abrir uma porta de trabalho, para que Deus possa te dar uma empresa, para que Deus possa restaurar aquilo que você perdeu, trazer de volta, irmão, não precisa bater o pé na porta e nem empurrar ela. Deus vai abrir essa porta e o nome de Jesus, Ele vai ser glorificado na nossa vida, irmão. É a sinceridade que nós temos que ter diante da situação que nós estamos vivendo, diante da diversidade que estamos passando. Mas Deus é fiel, Deus vai romper as barreiras, em nome de Jesus. Para que possamos desfrutar experiências grandiosas na presença do Senhor, precisamos atentar para as coisas que vemos, e pensamos. Nós temos que estar atentos, irmão. Desfrutar a experiência grandiosa pelo Senhor, precisamos atentar para as coisas, tentar ficar analisar. Por isso que fala orar, oração, orar, olhar e vigiar. Ora e vigia. Entendeu? Tem gente que ora muito, mas ele não olha quem está de volta dele, querendo atrapalhar a caminhada de fé dele. Aí ele não vai vigiar. Quantas pessoas estão desviadas da igreja por causa dele, até de monte de oração de monte, mas ele não olha do lado, ele não observa para que ele possa vigiar. E nós temos que orar, olhar, olha em sua volta, quem que está trazendo coisa boa para a sua vida? Se não está trazendo, irmão, tira de lado. Não convive com pessoas negativas, não convive com pessoas derrotadas, não convive com pessoas, irmão, que gostam de mentir, não convive com pessoas trabalhadas, trapaceiras. Não, irmão, isso é orar, olhar e vigiar, irmão, para que você não caia em tentação. Então Jesus, ele nos orienta. Você não já viu tanta pessoa que tem oração, ora, profetiza, mas não olha e nem vigia. Aí você vai olhar para a vida da pessoa, está tudo arrebentado. Não é difícil, às vezes é mais fácil você ouvir o que você fala. Tiago, ele nos ensina: pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, Então nós temos que ter essa receita de Jesus, procurar falar na hora certa, agir, porque às vezes não tem situação que é necessário você falar, sabia? A verdade, sabia? Tem hora que você tem que recuar e só analisar e olhar o movimento, mas tem momento que você tem que falar a verdade. Para a mentira, para aquela situação mal resolvida lá cair por terra. Mas primeiro nós temos que ouvir, analisar, para depois falar. E quando você falar, você vai ter propriedade de Deus para falar a verdade e cair por terra. Viu, irmão? As coisas que estão travando, o inimigo é trapaceiro. É difícil, Precisamos atentar para as coisas que vemos e pensamos, pois é isto que determina o que sentimos e almejamos, que define a nossa natureza humana. O que você tem visto? Agrada a Deus? Agradar a Deus deve ser a prioridade, prioridade do cristão fiel. Agradar a Deus. Agradar a Deus. Tem pessoas que ele quer agradar a ele mesmo. Sabia disso?
aparecer nada. Tem que agradar a Deus primeiro. Quando nós agradamos a Deus, irmão, com certeza a honra de Deus vem para a nossa vida. Não precisa. Nós queremos demonstrar que eu que domino essa situação, é eu. Se não for eu, nada, eu não acho assim. Eu não domino situação nenhuma. Quem domina é o Espírito de Deus, que tem que dominar a direção. Porque alguma coisa vem, alguma mensagem vem para você sair do foco. Vamos colocar aqui primeiro, já veio mensagem para mim, aqui, para sair da direção de Deus, irmão, para mim tomar uma decisão naquilo que a pessoa quer que eu tome. Falei, não, meu irmão, eu vou para o joelho orar a Deus, Deus que vai me dar a direção. Mas está complicado, não está complicado nada. Deus descomplica tudo quando nós deixamos Ele na direção para tomar conta. Se a gente não tomar cuidado, irmão, as pessoas vão querer fazer você decidir coisa fora da direção de Deus. Às vezes alguém vai chegar em você tomando uma decisão na sua vida. Aí você tem que ter equilíbrio e amadurecimento espiritual para poder você rever, analisa o contexto da sua vida. Analisa ela, dá uma analisada. Aí você vai olhar, aí o Espírito de Deus vai bradar no seu coração. Quantas decisões já tomei, que às vezes eu ficava meio duro, aí o Espírito Santo, calma. E eu ficava calmo. Quando menos espera, o Espírito Santo fala, Paulinho, faz assim, e deu tudo certo para nós. Amém, irmão? Então vocês vão ficar atentos para isso. Cuidado com esses momentos que você está tendo uma adversidade, que você não está conseguindo olhar e não está vendo uma porta, você não está vendo uma solução para essa situação. É hora de você calar, é hora de você analisar, né? Olhar o movimento que está em sua volta, irmão, em relação àquilo que você almeja para você. Aí você vai tomar a decisão na direção de Deus. Aí, mas como é que Deus vai direcionar? O Espírito Santo, ele nos orienta. Sabia? O Espírito Santo nos orienta aquilo que é bom para nós. Mas às vezes nós achamos que aquilo que o Espírito Santo está falando faz assim, porque às vezes queremos percorrer um caminho mais perto, né? É igual o povo de Israel, mandou eles para o deserto, né? Aí eles queriam um caminho mais perto, atravessar o mar Vermelho, mas porém no deserto, mas está longe. Às vezes o caminho está estreito, a jornada é longa, os problemas é difícil, mas às vezes a dificuldade, irmão, você vai passar por ela. Lá na frente, você vai fazer igual Miriam. Pegou o tamborim e começou a cantar, pular, só o Senhor é Deus. É no contexto daquela jornada daquele povo. O povo saiu para lá, foi para cá, vai, aquela luta, murmuração, né? Mas o povo passou. Tem enxuto lá, para vermelho, do outro lado. E os adversários foi tudo engolido no mar, morto, os cavalos, os carros, cavalos, soldados, tudo boiando lá na praia, morto. E o povo passou. Então, irmão, nada é fácil. As adversidades vêm, mas ela não vai sufocar o seu sonho. Não vai. Deus tem promessa na sua vida, e Ele vai cumprir a promessa. O tempo de Deus, espere no tempo de Deus, que a promessa vai ser cumprida, né? Glória a Deus. O salmista destacou um propósito muito importante: não porei coisas má diante dos meus olhos, né? Salmo 101:3. Nos dias de hoje, né, o ímpio se regozija nos apelos visuais, da imoralidade, da pornografia, da violência, da brutalidade. As pessoas não se importam de contemplar a iniquidade na televisão, no celular. Nós
temos que vigiar. O celular é uma ferramenta boa para usar, mas é uma ferramenta também para destruir uma vida daqui para ali. Você clicou lá, é igual o zap, né? Às vezes você está com ele aberto, você clica lá, você grava, você está gravando tudo que você está falando com outra pessoa ali. Ele é rápido, já foi lá, entendeu, irmão? Então, os ímpios não porá coisas má diante dos meus olhos, irmão. Salmo 101, 3. As pessoas não se importam de contemplar a santidade na rua, na faculdade, ou meio dos amigos, né? Pelo contrário, é uma grande satisfação para os seus desejos pervertidos, né? Tudo que há, João 2,16, 1 João, capítulo 2, versículo 16, tudo que há no mundo, há consciência da carne, a consciência dos olhos, da visão digital, da televisão, né, irmão? E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, né, irmão? Então não se deixe impressionar pelos maus exemplos, né? Nem tente imitá-los. Aí tem gente que imita até os maus exemplos que vê lá no Zap, no YouTube, né? O YouTube tem tanta bagaceira aí, irmão. Cuidado com esses profetas aí do YouTube, viu, irmão? Ele está na live lá, aí vê que você entrou lá, aí vê o nome do celular, Maria Joana, não sei do que, e vai falar aquelas bobeiras aí, né? E tem gente que é preso nisso, tem gente que fala assim, que até o profeta falou comigo no YouTube, acredita? Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, e acredita no profeta mentiroso. Ele está falando ali, vai jogar no povo, está passando por aquele momento de dificuldade, ele pega para ele, não é nada com ele. A vitória é minha, o profeta falou: a vitória é minha, a vitória não é nada. Se não tiver sacrifício, né, irmão, santidade de Deus, tem muita gente que está sofrendo sem milagre de Deus, irmão, porque está faltando essa verdadeira fé em Cristo Jesus, né? Olha só, isso pode gerar diversas enfermidades espirituais, emocionais, que fragilizariam sua fé e seu ânimo. Essas coisas, né? A pessoa não dobra mais o joelho para orar, não consagra mais, não aguenta mais consagrar, né? Aí fica ligado nesse celular, né? Não estou pregando contra a televisão aqui, usa quem quer, né? E decide aquilo que quer, né? Mas nós temos que ter esse cuidado, né? Supera a adversidade e conquistar os seus sonhos, né? Escrito por Davi, Salmo 101, 3, né? Quando falou assim: não porei coisas más diante dos meus olhos. Só ressalta o problema de contemplar as coisas indignas, como também está a gravidade de ter alvos desprezíveis e de procurar alcançar o cristão. No entanto, precisa ter os melhores objetivos possíveis, pois é a sua perspectiva de vida que determina os resultados. Que perspectiva de vida que você tem, que vai determinar um resultado positivo na sua vida? Que perspectiva você tem para a sua família? Que perspectiva que você tem para o seu ministério? Que perspectiva que você tem para o seu relacionamento conjugal? Que perspectiva que você tem diante do seu trabalho, da empresa que você trabalha? Qual é a perspectiva que nós temos, irmão, da minha vida? O que eu quero para mim? O que eu quero para o meu futuro? Será que eu quero só uns momentos de prazer momentâneo, de alegria momentânea? Não, eu tenho que pensar no meu futuro. E para pensar no meu futuro, eu preciso ser equilibrado para tomar decisões e poder aproximar de alguma coisa que possa trazer algum objetivo no meu futuro da minha vida. Não adianta, irmão. Nós temos que ter clareza para a nossa vida mesmo. Qual é a perspectiva que eu tenho para a minha vida? Né? Aqui os jovens, aqui os irmãos, qual é a perspectiva que você tem para a sua vida, para o seu futuro? Nós temos que estar pensando, irmão. Nós não podemos só ficar parado no tempo, não. Você tem que projetar a sua vida.
Você tem que ter perspectiva para amanhã o que vai ser. Qual que é a sua direção para amanhã? Você tem que pensar, você tem que calcular, você tem que analisar, você tem que raciocinar, você tem que pedir a graça, a orientação de Deus, para que a perspectiva do seu futuro, do amanhã, seja algo positivo, que você vai alcançar o seu sonho e os seus projetos. É desse jeito. Então nós temos que ter essa visão. Essa visão. Glória a Deus. E com os mesmos empenho devem recorrer aos melhores métodos para conquistá-los. Os olhos do Senhor estão à procura de servos fiéis, de verdadeiros adoradores, daqueles que sinceramente sentem prazer em estar na presença de Deus. Irmão, o crente que sente prazer de estar na presença de Deus, irmão, tudo para ele dá certo. Pode passar para a universidade, mas as coisas vão se clareando a favor dele ou dela. As coisas vão se abrindo para a pessoa. Ela não fica enganada, não. Mas a pessoa não busca a graça de Deus, irmão. Como é que esse coração vai ficar? Um coração perverso, um coração sem fé, um coração sem esperança. Aonde está a nossa fé? Aonde está a tua fé? Você pode responder onde está ela? Quem sabe responder onde está a sua fé? Irmão, você sabe onde está a fé de vocês? Aonde está ela? Sabe onde está a sua fé? Ali, 4:23, Salomão fala: tudo que se deve guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. A sua fé não é no seu coração, é no seu coração que tem que ser alimentada pela palavra de Deus, para que a sua fé ela possa ser renovada todo dia, todo momento, e você crer no seu milagre. Está dentro do teu coração, a fé está aí. Como é que eu vou sentir Jesus? Pela fé no seu coração. Quando o seu coração abre da presença do Espírito Santo, você está sentindo a presença dele, aonde até o seu coração que está alojado a sua fé. A sua fé. Você sente Jesus pela fé. Você não pode ver ele, mas você sente ele dentro do teu coração, meu irmão. Você não tem aquele momento que você sente queimar o seu coração, você quer chorar. Você está sentindo ele dentro de você, dentro do seu coração. Está trazendo a paz para ele, está trazendo alegria, está trazendo o que? Refrigério para esse coração bombardeado pelas adversidades da vida, pelas intempéries da vida. O coração tem que estar cheio de fé no Senhor Jesus, para que nós alcançamos o nosso milagre. Amém? Nós vamos, já está quase acabando, né? Falta agora saber que os olhos procuram dia a dia tentação de maldade, pecado, olhar, vigiar e orar, né? Olhar, vigiar e orar. Orai, olhai e vigiai. Aí, olhai, vigiai, e orai. Nós temos que ter enquadrado nessas três palavras. Eu sou do mundo, sou do manto, mas não olha para analisar o que está em volta de você, e você não vai conseguir vigiar. Se você ora, não olha, irmão, quando vem uma situação, assim, um bandido vem vindo lá, você vê que ele é bandido, você vai olhar para ele, vai? Você está orando, você vai olhar, vem um bandido ali, tem camarada ali, ele anda armado. Você vai olhar e vai desviar dele, vai cortar a volta dele, você vai estar vigiando, olhando, não, aquele cara ali vai querer fazer maldade para mim, ele vai querer roubar meu celular. Então já vou entrar nesse mercado agora aqui. Eu olhei que ele vai querer roubar minha bolsa. Eu olhei que ele vai querer roubar minha moto. Vai querer roubar meu carro. Irmão, o crente tem que estar orando, olhando e vigiando.
senão as coisas má acontecem nessa vida. Vamos lá. Ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os fiéis que permanecerem na fé em Cristo, olha aí, fiel na fé em Cristo. Quantos infiéis tem por aí? Aí acha que está salvo, acha que não precisa estar aqui na terça, acha que não precisa estar na quinta, acha que não precisa estar na ceia, acha que não precisa estar no domingo. Perdeu a fé. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou buscar a fé? Através da palavra. Vai alimentando a palavra, vai alimentando minha fé, vai alimentando minha fé. E se nós não ouvir a palavra, nós vamos ficar sem alimento e a nossa fé vai ficar debilitada. A fé para ser uma fé genuína, para crer no milagre, para crer que uma aposta da resposta de Deus, ela tem que estar todo dia movimentando ela com a palavra, com a graça, com a oração, com a consagração, meu irmão. Está trabalhando, vai dando glória lá, está na escola, vai falando com Deus, você está alimentando a sua alma, com a presença, com a graça de Deus, e Deus vai te honrando, Entretanto, os sinais de sua vida estão irradiando diante dos nossos olhos. A evolução da ciência, as guerras, a fúria da natureza, o desentendimento, enfim, diversos fatores que geram a diversidade. Daniel 12:1-4, irmão? Temos, portanto, boas razões para buscar consolo e poder naquele que é poderoso, que é todo-poderoso, para que estejamos preparados para enfrentar os maus dias, superar as crises, fugir das tentações e perseverar até o grande dia. Façamos como o salmista: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Irmão, nós temos que estar preparando o nosso coração. Nós não sabemos a hora nem o dia que Jesus vai voltar, irmão. A gente manda mensagem para algum irmão, já coloca tanta desculpa que não vem no culto, irmão. Você vai ver, está no celular, está no zap, está olhando foto, está tirando foto, está fazendo beijo de pau, irmão? E acha que está arrasando, irmão. Só que Jesus está voltando, Vai ficar no celular mesmo. Jesus vai voltar e levar a sua igreja, vai ficar aí com o arrebatamento, o celular já. Não, tem muitos por aí, irmão. Tem muitos por aí que estão enganados, irmão. Muitos estão enganados, Mas no teu nome, Jesus, eu orei, expulsei demônio, preguei, aceitaram Jesus lá. Apartai, vai ser horrível a palavra de Jesus. Apartai de mim. Vai ter muitos crentes que vai ser pego de surpresa lá naquele canto. E às vezes que a pessoa olha o livro, sofredor, às vezes sofre até com dificuldade financeira, o nome dele está lá, não vai ser apagado, e ele vai lá para o gozo eterno. E aqueles grandão que se acham bambambam na igreja, acho que é o dono de toda a situação, vai ficar aí, na grande tribulação, Não estou condenando ninguém, É o dia de juízo final lá que Jesus vai passar a vassoura, Vai varrer lá. Aqui não entra com bagagem não. O caminho é estreito aqui, o céu é estreito, irmão. É estreito, irmão. É estreito. Deus vai agradar. Deus vai agradar a humanidade. Irmão. Temos, portanto, boa razão para buscar o consolo e o poder daquele que é todo poderoso. O que você tem ouvido? Foi pela palavra que Deus criou a terra e pela mesma palavra que Ele governa o mundo e cumpre os seus propósitos e as suas promessas. Aqui está o ponto-chave para uma vida de vitória. Ponto-chave. Atente para a voz do Senhor. Deste modo você não viverá pela aparência, nem se apegará a superstições humanas. Irmão?
Muitos menos dará atenção às obscenidades, deboches, ironias, calúnias, fofocas, imoralidades, brincadeiras com coisa santa, como você vê no seu culto aí. O cara fala em línguas estranhas, tem crente que ainda fica lá, ó, curtindo. O cara falando em línguas estranhas, brincando com a coisa de Deus. Tem por aí, tem até uns camaradas que ganham dinheiro. Os camaradas aí, empresários de negócio com a língua estranha, né, irmão? E crente ainda fica aplaudindo, o cara entra até no like, né? É like que fala, né? Aí o cara fala lá, clica o sininho aí, entra aí, nem sei como é que faz esse negócio aí, né? Aí o crente vai lá, olhar o negócio do camarada, falando, vocês vão ouvir aí, né? Vamos lá, vamos terminar. Ciente desta importância, Moisés exortou os israelitas que foram libertos da escravidão, há 2 dias. Eles estavam caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Ajuda o povo, homens e mulheres, meninos e estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor, vosso Deus, e dê cuidado de fazer todas as palavras desta lei sagrada, Escritura, Deuteronômio capítulo 12, sendo assim o povo poderia alimentar-se da palavra viva, da verdade divina, para prosseguir como soldado, tendo o Senhor dos exércitos à frente, vencendo as barreiras. É a palavra de Deus que nos encoraja para romper as adversidades da vida. Sem a palavra, nós morremos. Palavra traz vida, palavra traz vida eterna, palavra traz vida física, vida espiritual. É a palavra, não tem outro mecanismo, não tem os coach que fala, né? Aí o povo agora está entrando nesses carros aí, tudo mentiroso, profano, né? Com aquelas palavras de autoestima para o crente. Tem crente que está só na palavra de autoestima do coach, mas não lê a Bíblia, não pega a palavra e vai dizer assim: olha, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Deus está dizendo que não vai faltar nada e não vai faltar. Aí pega o coach lá com aquela palavra de autoestima, né, irmão? Aí começa a falar e o crente até chora, né? Tem crente desse que vira na igreja para assistir coach. Está desse jeito o negócio aí. Está difícil, mas Jesus está aí, né? Olha só, vencendo a barreira, transpondo muralha e derrotando o inimigo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, 11, né? Aí, lá ele fala assim, no 10, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E a hora Deus está falando: fica quieto, rapaz, no seu lugar aí. Eu sou Deus, eu vou agir na sua vida, na sua história, né? Irmão, tudo acontece na hora de Deus. É só você focar em Deus, não preocupar com o que há de acontecer amanhã. Eu estou aí numa tranquilidade, sabe, esperando em Deus, e devagarzinho Deus está encaminhando as minhas coisas. Vamos colocar minha particularidade minha. Eu já estou quase vencendo as particularidades minhas deste mês. Falta pouca coisa. E eu acredito que até na data que está previsto eu poder concluir, vai chegar na minha mão. Vai ser concluído, a glória de Deus. Aí eu estou confiando também na igreja. É a direção da igreja, é a administração da igreja. E eu estou tomando posse também em relação à igreja, porque Deus é fiel. Ele abre porta onde não tem porta, irmão? Não desespera. E olha, eu vou falar para vocês uma coisa: o inimigo ele pega um momento, você tem que ter cuidado aí. Aquele momento que alguém olha e vê você numa dificuldade. É igual a obra de Deus. Alguém tem olhado e tem falado comigo e está vendo a dificuldade que nós estamos enfrentando financeiramente aqui na igreja. E aí alguém sopra algo que é fora da direção de Deus para a igreja, para mim tomar decisão precipitada. Eu fico
só olhando. Não vou tomar decisão precipitada. Deus vai agir. Deus age. Não fica com medo naquele momento que você olha assim. Tal dia vai vencer aquele boleto. Tal dia vence. Não fica preocupado. Dorme em paz. Nessa questão. Quando é no outro dia, o milagre de Deus chega. Qual o milagre de Deus chega? Eu estou vivendo pela fé aqui no Deus. Pela fé. E Deus tem um carro de avanço. Cada dia Deus me surpreende com cada coisa. Porque Deus trabalha até na vida do pastor, irmão. Sabe por quê? Para ele poder se fortalecer mais na fé. Para ele não abalar qualquer coisa. Não abalar com qualquer proposta fora da direção de Deus. Então nós temos que ter a convicção de um Deus vivo, de um Deus que resolve as nossas causas. Por quê, irmão? Porque na hora da adversidade, irmão, aprenda o que eu vou dizer aqui. É nessa hora que o desespero que vai tomar conta de você, do seu coração, que alguém vai aproximar de você e vai ter que querer dar o direcionamento. O que você tem que fazer ou não? É aí que você tem que vigiar. Fica atento. Porque às vezes aquela orientação pode trazer um problema sério, até financeiro ou até familiar. Então nós temos que estar atento para todo tipo de fala em relação à nossa vida. Tem gente que vai chegar, né? Eu estava olhando um maldinho lá na horta dele lá. Você está lá trabalhando, lá, está no duro lá, no lado está aí lá, né, irmão? E é nesse momento que a gente está ali, cuidando, trabalhando e tal. Se a gente não tiver cuidado, alguém pode chegar no dia e falar assim: não, o que é isso, rapaz? Esse cara num lugar desse aqui, rapaz, no sofrimento desse aqui, rapaz, só que a mão desse trem aí, rapaz, vai embora, rapaz, vai procurar outro negócio. É nesse momento, irmão, que você está focado em alguma coisa, que vai aparecer alguém para tirar você do foco. Sabia disso, irmão? Para tirar você do foco. Aí você fala: é mesmo, rapaz? Aí saiu da direção de Deus. Mas por que está assim? É esperar em Deus. Espere em Deus. Não precipite nada. Na hora certa, Deus ele vai abrir assim a sua visão espiritual e você vai ver a conclusão do milagre de Deus na sua vida. Eu tenho certeza disso. E o inimigo ele trabalha para poder roubar a nossa fé, para poder tirar você da direção de Deus. Mas por que eu estou passando por tanta coisa? Eu não estou entendendo, mas por que eu estou nesse vento? Esse vento assoprou tanto que eu estou até querendo já desistir. Mas não pode desistir. A hora que menos a gente espera, você vai acordar no outro dia. Você vai ver a providência de Deus chegando na sua casa. Sabe? Chegar na sua casa. Não tenha medo. Não deixe ninguém direcionar para aquilo que você tem que fazer. É você e Deus que tem que decidir as suas coisas, as suas causas, os seus problemas, os seus conflitos, as adversidades. É você e Deus. Fala com Deus. Ele quer te ouvir. E o Senhor fala no meu coração que dizer para alguém que está aqui, Ele quer te ouvir. Você falar para Ele: eu estou na dispensação do Senhor. Fale para Ele, irmão. Às vezes Deus quer ouvir você falar. A gente fala assim, às vezes tem gente que fala assim: mas o pastor fala tão assim, parece que está tudo fácil, né? Eu também passo na prova, mas eu vou sendo aprovado cada dia, aprovado cada dia. Persistência, perseverança naquilo que você quer para a sua vida. Você quer coisa grande? Não desista no meio do caminho, não. Alguém vai falar: para quê? Vamos colocar o irmão. Fala o irmão João. O irmão João trabalhava na prefeitura aí, né, irmão? Para quê, João? Você trabalhava lá, mas você tinha um salário seu lá, né, todo mês estava na conta lá. Você saiu daí, agora você vai mexer de pedreiro, você está com problema na coluna aí, João. Olha aí, olha a palavra do inimigo, né? Não, rapaz, vai procurar um serviço aí no
negócio aí terceirizado aí, volta lá no seu serviço lá, para qualquer cara lá. É foco, irmão. O crente tem que ter fé, foco, senão ele não chega a lugar algum. E o inimigo vai querer usar alguém para tirar você do caminho da bênção. Sabia disso? Quantas vezes tentaram me tirar do caminho do meu ministério? Tentaram fazer proposta grande, né? Só quero usar o seu nome, Ademilson. Dinheiro não falta aqui para mim entrar na política de novo, sabe? Me ser prefeito. Falei, tchau. Agora eu sou pregador da palavra. Entendeu? Foco naquilo que você quer para a sua vida, na presença de Deus. O inimigo tenta colocar muita coisinha para poder embaraçar. Proposta. Às vezes tem proposta que você pensa que é boa, vai ser problema. Em vez de você ganhar, você vai perder. Então a gente tem que estar atento para isso, né? Nós vamos, falta 10 minutos, vamos terminar, né? Jesus é bom. Já tem um pedaço aqui, mas já falamos bastante, né, irmão? Falamos bastante. Para terminar. Olha aqui. Senhor Deus, reconheço que muitas coisas precisam mudar em meu coração. Também sei que tua misericórdia e graça são infinitas, pois isso peço a ti, que me restaure por completo, retire tudo aquilo que impede o agir do teu Espírito Santo na minha vida. É as palavras que nós temos que falar com Deus. Ele sabe de tudo que você está passando, mas Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz, né? Ele quer ouvir a sua voz. Que os meus olhos possam ver como os teus olhos, que os meus ouvidos ouçam apenas a tua voz, e que meu coração seja o único, exclusivamente do templo do Espírito Santo. Aí você vai falar, ajuda-me, Senhor, né? Ajuda-me, Senhor, a aceitar, a compreender tua vontade, para que eu possa ser um vencedor durante minha caminhada cristã, em nome de Jesus o Nazareno. Você tem que falar com Deus assim. Você não fala com seu pai quando você quer alguma coisa? Quando você era mais criança e pedia, né? Canta assim, ô paizinho, me dá aí uma camisa nova. Aí o pai vê aquela palavra sutil, suave. Ele vai lá, tira até daquilo que ele está projetando para outra coisa, vai lá e compra. Assim é Deus, né? Põe a sua boca no pó e fala com aquele que quer te ouvir a sua voz. Fala com sinceridade, humildade diante da situação que você está enfrentando. Fala, Jesus, eu estou aqui. O Senhor sabe da minha vida. Que teu Espírito Santo possa derramar graça sempre no meu coração. Irmão, nós temos a liberdade de falar com Jesus. Você tem um Deus que tudo pode, né? E Deus vai dar vitória para todos nós. Vamos terminar. Vou cantar um pouquinho aqui. Aí os irmãos, recolhe uma oferta aqui, irmão, tem que ser completa, né? Oh